Vamos lá falar de como o mercado funcionou hoje, das minhas operações, o que eu fiz, né? Minhas tomadas de decisões. Bom, aquela mesma história, né? Que eu sempre olho o macro primeiro, depois vou diminuindo os tempos gráficos. O diário basicamente foi isso aqui, aquilo que eu já venho falando no vídeo anterior, eu falei desse topo anterior aqui, que o mercado ele testou esse topo, como o mercado está muito sobrecomprado, ele apresentou esse candle aqui de indecisão nessa região, né? Eu acho que ele está mais para venda do que para indecisão, e que os próximos dias eu imaginaria que seria venda, né? E aqui se confirmou, olha esse candle de venda, né? E acredito eu que esse mercado ele vai continuar aqui, ó, puxando aqui para baixo, tá? Talvez até fechar esse buraco aqui, esse gap, né? Ele costuma fazer isso. Vamos pular aí por 60 minutos. 60 minutos, né? O que eu falei de 60 minutos no outro vídeo? Basicamente esse fundo aqui, ó, eu tinha falado, que tinha que ficar de olho nele, porque teve muita briga aqui, ó, muita troca de lote aqui. O preço veio, eu falei sobre isso também, descansou aqui nessa região. E aí o que aconteceu hoje? Hoje provavelmente saiu alguma notícia, o Trump falou alguma coisa. Eu não sei o que foi, porque eu não opero notícia, mas basicamente eu identifiquei, como o mercado era viés de venda, né? Eu identifiquei uma região aqui, vendi, o mercado me estopou a primeira operação, tomei prejuízo, né? Porque se o mercado tem viés de venda, de baixa, o normal é ele fazer isso aqui, ó, topos menores, né? O topo prévio, ele ser menor do que o anterior, tá vendo? Aqui, ó, esse maior, esse menor que aquele, esse menor que aquele, e aqui também eu imaginei que ele ia fazer isso aqui, ó, fazer um topo menor e cair. Só que o que acontece é que às vezes sai notícia, mexe com o mercado, é uma coisa momentânea ali, rápida, e a gente não tem controle, então por isso que é importante, né, você que opera ou que tem interesse de operar, entender que você tem que usar as ferramentas de proteção, usar um stop, justamente para você não ter essa dor de cabeça aí, né? Porque sabe como é que o Trump é, né? O homem é meio bagunçado. Mas vamos lá. 15 minutos, o mercado abriu acima das médias, ou acima das regiões, que eu entendo como região, né, forte. Mas ainda assim, mesmo que o mercado abra aqui em cima, eu não via compra nele, né? Eu não via por conta da região, contexto de mercado, né? 5 minutos, a mesma coisa aqui, ó. Ele abriu forte aqui na região, brigou e rompeu para cima, então não vou nem olhar o 10 minutos, vou direto pro 2. O 2 aqui é basicamente aqui, o que eu tomei de decisão aqui, né? Tem esse topo anterior, né? Esses topinhos anteriores. Até chegou a testar aqui, ó. Tá vendo? Ele rejeitou. E creio eu que por isso que eu fiz essa venda aqui, né? Por isso que eu fiz essa venda. Ele foi lá, rejeitou aquele topo. Eu fiz essa venda porque eu imaginei que ele poderia vir aqui tentar fechar esse gap, depois subir, ir lá buscar uma liquidez para depois cair, né? Vendi, o mercado começou a bater forte para cima. Aqui saiu alguma notícia aqui. Como eu falei, não sei o que é porque eu não opero notícia. Eu fui estopado, aí tomei prejuízo aqui. Só que eu marquei algumas regiões, né, importantes, porque é o que eu falei, o mercado ele não para no vácuo, ele anda no vácuo. Ó, aqui tem um topo anterior aqui, uma região forte de briga, olha quantas vezes o preço bateu lá e caiu aqui, a mesma coisa. E aí o que eu fiz, né? Como ele não trava no vácuo, ele anda no vácuo, porque ele há uma busca por liquidez, eu simplesmente estopei, aceitei o prejuízo, pé no chão, pezinho no chão, virei minha mão para compra, porque eu pensei, bom, já que o mercado deu essa estourada, provavelmente é alguma notícia, ele vai buscar alguma região mais para cima ali, né, para depois ele descansar. Então assim eu fiz, né, eu recomprei, subi comprado, hoje eu até operei com mais lote do que geralmente eu opero, operei mais alavancado, única e exclusivamente nessa operação, nessa região, eu subi com 7 contratos, e aí eu saí aqui nessa região aqui mais ou menos, saí nessa região aqui, estava com lucro bom já tinha recuperado a perda com lucro bom, e aqui em cima eu percebi que o preço descansou aqui, ó, ele aceitou esse preço aqui, eu fui entender o porquê que ele descansou ali, né, aí eu olhei aqui o histórico anterior aqui, um novo topo aqui para trás, então, se ele descansou, eu falei, bom, vou tentar fazer uma operaçãozinha aqui, né, com um stopzinho curto aqui, né, e aí peguei daqui para cá, eu ia sair lá naquela linha lá em cima, né, lá naquela região, só que aí o mercado, ele não é exato, né, às vezes ele vai testar uma região, ele chega próximo e sente, então, basicamente eu decidi sair antes aqui, justamente para não ter esse problema, então saí antes. E quando ele deu essa sentida aqui, eu até pensei em vender, mas eu já estava com lucro bom, falei, quer saber, não quero saber disso não, vou pular fora. Já peguei o meu, já eram 10 e pouco da manhã mais ou menos. Mercado à vista de ações ainda nem tinha aberto ainda, né? Provavelmente isso aqui foi uma notícia, porque a bolsa estourou, o dólar caiu forte. Então, tudo leva a entender que saiu alguma notícia. O mercado nem esperou o mercado à vista, né, as ações abrirem para entender melhor o que ele ia fazer, né? Então, dito isso, passou o tempo, fiz algumas operações aqui de retorno à média, porque aqui para mim ele repetiu um padrão que ele vem fazendo há alguns dias no mercado, e às vezes quando ele faz uma, duas vezes, ele repete umas 3 vezes, né? Então, basicamente o que ele fez foi isso aqui, ó. Ele pegou, fez um ombrozinho aqui, puxou cá em cima, olha como que esse desenho é padronizado, tá vendo? Parece aqui sei lá, uma árvore de Natal, né? E eu percebi que no dia anterior ele fez esse padrão também, né? Então, isso aqui é um padrão de venda clássico, né? Padrão de venda clássico. Então eu vendi nessa média aqui, ó. Quando ele retornou aqui na média, eu vendi, foi uma venda linda, uma operação top. Só que eu peguei um lucro curto aqui, que eu não quis arriscar. Eu estava pensando em buscar uma saída aqui, ou talvez aqui nessa mínima aqui do dia anterior.
mas larguei ali, peguei meu lucro, acabou. Aí depois eu percebi que o mercado começou a repetir esses padrões, né, de retorno à média. E aí, galera, é aquilo, você identifica, cria coragem e vai. Então eu fiz algumas operações, ó, eu pulei por um minuto para filtrar melhor. Aqui, ó, veio na média, vendi, pum, peguei, sai fora. O mercado andou, final da tarde, fiz uma operaçãozinha aqui, ó. O que me levou a fazer essa operação? Basicamente, o mercado caiu forte, recuperou, fez um topo. Então marquei essa região forte porque a liquidez fica aqui em cima aqui, galera, ó. Ele fez esse candle aqui, ó, que mostra isso pra gente, tá vendo? Ele testou lá, ele tentou romper, não conseguiu, ele varreu ali a liquidez ali pra poder cair novamente, cair forte, né? Uma forte rejeição ali, né? É aquilo que eu sempre falo, ele vai lá, testa a região, pega o combustível para andar. Então, eu observando isso aí, né? Eu até entrei tarde, era para ter entrado aqui, entrei tarde, mas peguei uma venda aqui, ó. Vi que ele começou a fazer alguns topos aqui, rejeitando, e por alguns outros fatores também, né? De média, enfim. Fiz uma venda aqui e peguei, ó, saí cá embaixo, exatamente na região que ele depois devolveu. Aí você me pergunta, por que você saiu aqui embaixo? Como que você sabia que o mercado ia fazer isso? Simples. Marquei esses fundos anteriores aqui, olha como que ele rejeita, bateu, rejeitou, 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 rejeitou. Bateu esse candle forte de venda aqui, botaram uma pancada de lote aqui. Se o mercado não cai para baixo e rejeitou, porque aqui tem alguém muito grande aqui que não quer que o mercado caia abaixo desse nível de preço. Então, ele criou esse canal aqui, e aí eu botei a minha saída aqui, não botei nem aqui no fundo mesmo, porque é o que eu falei, o mercado ele não é exato, ele opera região, né? Não é ponto exato, é região. Então, eu fui mais malandro, né? Eu peguei e falei, ó, vou botar mais em cima, porque se ele vir testar, eu vou sair bem, eu não vou correr o risco de devolver todo o meu lucro, porque provavelmente eu ia ser estopado no 0 a 0. Eu ia puxar meu stop pro 0, o mercado andou, ia puxar pro 0, ele ia lá, depois de ter me dado um belo lucro, né? Ia puxar no 0 a 0. Basicamente, essa foi a minha operação de final de mercado, né? Que já estava no finalzinho, ele ainda caiu ainda, testou e foi embora. E aí no finalzinho aqui, já era 4 e pouco, eu estava em casa, ainda fiz uma última operação aqui, que eu nem sei, né? O que me levou a tomar essa decisão. Vamos dar uma olhada. Tá, ele caiu forte, mesma coisa, recuperou, fez topo, nivelou topo aqui, ó. E o que aconteceu? Olha como que ele rejeita, tá vendo? Ele foi lá, buscou, rejeitou, buscou, rejeitou. Falei, bom, provavelmente, aqui também eu olhei tarde, tá? Eu não tinha visto isso aqui, só vi depois, senão eu tinha vendido aqui, ó. Não tinha vendido aqui. Então eu vendi cá embaixo, depois desse candle de venda aqui, né? Vendi aqui. Na verdade eu vendi aqui embaixo, ó. Vendi aqui para tentar buscar aqui a mínima, né? E aí adicionei mais um contratinho aqui. Ele fez essa barra bonita, eu saí fora. Por quê? Porque não é exato, é região. E toda vez que tem uma barra muito grande assim, tem um vácuo nela aqui no meio dela, né? Ele tenta fechar esse vácuo e testar aqui mais ou menos a região de 30% dessa barra aqui, ó. Né? Então eu saí um pouquinho antes, porque eu falei, não tem necessidade de eu ficar e arriscar, né? Senão eu ia ser estopado aqui em cima, aqui, ó. Porque olha o que ele fez, ele bateu forte pra cima, né? Isso aqui, galera, isso aqui, ele mostra exatamente o seguinte. Pra você pegar esses feelings de mercado, né? Entender, às vezes se antecipar alguma situação de risco, igual eu me antecipei aqui, isso a gente desenvolve um feeling com o tempo, né? Parece que a gente sente algumas coisas, né? E para isso você tem que ter experiência, tempo de tela e tudo mais, enfim. Então basicamente meu dia operacional foi esse. Diário, né? Acredito eu que amanhã não, que amanhã é sábado, mas na segunda-feira o mercado vai abrir vendedor novamente. Não sei o que vai acontecer, porque depende muito do que for acontecer no final de semana, né? Ver o que o Trump vai fazer, o que ele vai falar, se os acordos que vai fazer, tudo isso influencia na bolsa, tanto a brasileira quanto a estrangeira, enfim. Agora, se seguir esse viés de venda, acredito muito eu que ele vai abrir aqui talvez uma alta aqui, né? Vai tentar buscar aqui, né, uma região, talvez fazer isso aqui, ó, vou fazer isso aqui, isso aqui e cair, ou ele vai abrir na alta aqui, vai buscar aqui e vai continuar aqui, ó. Ou talvez consolidar um pouquinho aqui, para depois, né, nos outros dias próximos ele continuar caindo e vir tentar buscar essa região aqui. Mas é isso. Valeu.